Oi, boa tarde. Tudo bem? Mais Hoje, um papo integrativo. hoje estamos um pouco mais cedo, né? Hoje estamos 4h30, com a nossa querida convidada Gabriela Chaves, né? Começando mais um papo integrativo. Lembrando que nós somos a Health 5D, nós somos um portal de saúde integrativa, visamos conectar profissionais de saúde integrativa com pessoas que buscam por esse tipo de atenção em saúde. Então, para quem não é cadastrado ainda, entra no site, você pode se cadastrar como profissional ou como cliente, paciente que está buscando profissionais. Tá? Pode indicar para um amigo que seja profissional, para o seu profissional de saúde integrativa, se ele ainda não é cadastrado, de forma que ele fique, né, mais visível para ser achado por outras pessoas. E tem também nosso canal no YouTube. Então, todas as lives que a gente faz ficam gravadas no canal do YouTube, além do site, além do Instagram. Então, se alguém ainda não nos segue na Health 5D, né? Seguidor meu, Larissa ou da Alessandra, então sigam lá a Health 5D. E a gente também está no YouTube com o nosso canal Health 5D, onde tem todas as lives gravadas. Sim, então hoje essa também vai ficar gravada lá no site no YouTube. E estamos aguardando aí a entrada da Gabriela para a gente começar a nossa live. Vamos ver se ela já entrou. Então, hoje o nosso tema vai ser alergia alimentar e intolerância. E a gente vai falar sobre as diferenças, né, da alergia e da intolerância. A Gabi, mais conhecida como Gabi, ela é Oi. craque em alergias e ela está entrando aqui. É nutricionista. Oi. Vocês estão me ouvindo? Sim, perfeito. Tudo bem, Gabi? Bom, a Gabriela, ela é nutricionista funcional, né? Pós-graduada em fitoterapia e medicina vibracional e autora do livro Nutrição Funcional para Alérgicos. Então, hoje estamos recebendo a Gabriela aqui para falar sobre as diferenças entre as intolerâncias alimentares e alergias. Né? Bem-vinda, Gabi. Obrigada, Lê. Obrigada, Larissa. Muito obrigada pelo convite. Espero que esteja bom, que esteja funcionando aí para o pessoal de casa, né? Tá direitinho. E vamos bater papo hoje, né? Hoje eu tô aí para conversar. Olha só, antes deixa eu falar que a Gabi, ela é uma nutricionista super atualizada, né? Ela estuda muito, é professora de vários cursos de pós-graduação. Então, a Gabi, ela assim, dá um show de aula sobre exames de sangue, ou sobre alergia, sobre intolerância, autismo. E tem vários casos clínicos de muito sucesso, não é, Gabi? Sem modéstia, né? De muito sucesso com as condutas dela. Então, por isso, ela foi a pessoa que a gente pensou imediatamente em chamar para falar sobre esse assunto. O ano passado, a gente falou sobre autismo e esse ano, então, vamos falar de alergia. Olha aí, tem mais gente que é fã aí da Gabi falando. Mário falando, Gabi, sou seu fã. Então, vamos direto ao assunto. Gabi, fala pra gente qual que é a diferença entre as intolerâncias, sensibilidades e alergia alimentar. Então, vamos lá. Obrigada pelo convite, tá? Obrigada pelos elogios. Eu acho que, assim, o fato de eu estar sempre estudando, porque eu acho que todo professor é um eterno aluno, ele estuda muito para poder dar uma aula, que nenhum professor vai chegar numa aula sem saber de nada. E toda vez que a gente vai estudar, a gente vê que não sabe nada. E a gente... Coisas bobas que você fala, mentira. Agora que eu entendi. Dei 10 aulas, mas só hoje eu entendi. E eu acho isso muito legal, porque cada convite, cada live, cada participação de um workshop é, para mim, um presente, porque isso, né, sempre me incentiva a poder analisar um pouco aquele assunto. Então, vamos lá. A alergia alimentar é quando nós, qualquer um de nós, tá, comendo uma substância inofensiva, que eu sempre comi, que você sempre comeu,
que nunca tive problema em um belo dia. O meu, né, o meu sistema imunológico, ele entra num desequilíbrio e gera uma resposta muito exacerbada, muito amplificada para aquela substância inofensiva que sempre esteve ali presente. Então, isso é um processo alérgico. Por exemplo, vamos pensar aqui, tá? O processo alérgico sempre vai envolver proteínas. Não importa qual é a proteína. Cada organismo vai ser um. Então, quando entrar uma determinada proteína, o organismo vai entender que aquilo é um antígeno, Gabi, um veneno, uma toxina. O corpo não gostou mais. Ou porque você já comeu muito, ou porque aquela proteína, dependendo de como ela chegou ao seu organismo, está gerando um processo inflamatório muito grande, que o sistema agora não quer mais aquela proteína por ali. E vai gerar uma resposta àquele alimento, uma das piores possível, porque ele quer exterminar. Porque ele quer que aquele antígeno não esteja mais dentro de vocês. Então, isso é um processo alérgico. A alergia alimentar imediata, rápida, em segundos ou até em horas, ela é conduzida pela IgE. A IgE, Gabi, quem é IgE? É uma imunoglobulina. O que é uma imunoglobulina? É uma proteína produzida pelo linfócito. O linfócito, ele vai produzir a IgE, esse anticorpo, essa imunoglobulina, essa proteína, cada lugar vocês vão ouvir falar de um jeito, tudo a mesma coisa. E essa IgE, o que ela vai fazer? Nós temos células que estão, tudo no corpo é uma comunicação, nada acontece no acaso. Então, eu tenho células no sangue, eu tenho células no tecido conjuntivo. Quando eu tenho, vamos supor, o mastócito, ele é uma célula que está presente no tecido conjuntivo, onde estão nossos órgãos, né? Então, ela está parada lá no tecido conjuntivo, e se chegar a IgE, ela tem um monte de receptor para a IgE. Esse anticorpo vai se conectar aos receptores do mastócito, e o mastócito vai se abrir. O mastócito, opa, é verdade? Conta mais. É, filho, olha, tá a maior confusão ali, pelo amor de Deus, abre e libera todos os seus mediadores inflamatórios. O mastócito vai liberar heparina. Gabi, o que é isso? É um anticoagulante, gente. Não precisa coagular, não. Vamos botar esse sangue para correr. Vamos botar esse bicho para ir embora daqui. Então, vai liberar uma heparina. Vai liberar a histamina. Gente, sem histamina, que é vasodilatadora, até porque eu tenho que amplificar, criar uma vasodilatação para que as coisas aconteçam, mas ela deixa vermelho o local, toca a campainha, chama o sistema de cura para chegar no local. Então, vai liberar os leucotrienos, vai liberar serotonina para trazer bem-estar para aquele ambiente. Então, estas citocinas, esses mediadores inflamatórios, porque eu só vou desinflamar se eu primeiro inflamar, se eu primeiro, né, a gente não bate, não fica vermelho quando bate o joelho, então primeiro tem que ficar vermelho. Então, esse mastócito preso lá no tecido conjuntivo, quando o IgE, o anticorpo, essa proteína se conecta, vai gerar a degranulação e a liberação do processo inflamatório para resolver. E quando eu inflamo, eu crio edema, então vem aquele tanto de reação quando eu como um alimento que vai liberar IgE. Então, esse alimento vai me dar coceira, vai me dar inchaço, cada um é um, né? Vai me dar vermelhidão, urticária, língua que incha, garganta que coça, porque todas essas reações, todos esses sinais estão chamando o meu sistema de cura, para chegar quem cura. E quem é que cura, Larissa? Quem cura é o nosso sistema, né, de defesa que existe no corpo, que a gente vai chegar mais à frente, mas vamos pensar que os glóbulos brancos vão se aumentar e eles vão fagocitar e retirar o problema dali, o micro-organismo, se for o caso. Esse processo acontece a nível local, no tecido, como acontece também a nível sanguíneo. Então, eu tenho as células chamadas basófilos, que também tem receptor para IgE, está no sangue.
está circulando no sangue. E se chegar IgE no sangue, esses basófilos também vão se abrir e liberar os mesmos mediadores inflamatórios. Aí a gente fica numa acidificação e aquilo que a gente já ouviu falar, tempestade de citocina. Ué, eu estou liberando citocina no tecido, eu estou liberando citocina na corrente sanguínea, e a IgE continua, porque eu não posso parar de comer o queijo, porque eu não posso parar de comer o ovo, porque eu não posso parar de comer os alimentos, né? Porque aí começam as oleaginosas. Aí existem várias proteínas que se cruzam. O principal, IgE, o leite está envolvido, o queijo, o iogurte. Depois, o ovo, o peixe, né, os crustáceos e as oleaginosas. E muitas vezes não explicam para a gente, que a gente quando acha que é alérgico à IgE, a gente acha que o problema é só o leite. E geralmente uma mãe, quando está amamentando, fala, oh, não precisa mais tomar leite não, o seu filho é alérgico. Então ela tira tudo do leite, mas mais nada é dito para ela. Mas todos esses outros alimentos, essas proteínas que eu falei, elas funcionam liberando o IgE. E tem mais uma outra forma de eu liberar o IgE. Então, tem o basófilo e o mastócito. A terceira é o eosinófilo. O eosinófilo, ele só vai subir, gente, a maioria das vezes ele sobe por um processo de infecção muito grande ou parasita. Então, se vocês estão cheios de micro-organismo, cheios de bactéria do mal, os eosinófilos vão liberar uma proteína chamada proteína de base maior, PMB, e essa proteína vai ser liberada, intoxicar o micro-organismo e ele vai morrer intoxicado com essa proteína. Nessa intoxicação, com a morte do micro-organismo, isso vai atrair linfócito para o local, o linfócito B. E o linfócito B vai produzir IgE. E o IgE vai no mastócito. E o IgE vai no basófilo. E aquela confusão. Agora eu já tenho um problema no intestino, porque eu já tenho eosinófilo alto, eu tenho parasita fazendo cocô, porque aí a gente entende excremento, ele produz toxina. Aí eu ainda continuo comendo toxina, aí eu produzo citocina no sangue, eu produzo citocina no tecido. Isso vai perpetuando, inflamando e gerando todos os processos alergênicos reativos. Claro que o meu sistema de cura começa a ficar nervoso, começa a ficar muito alterado. E esse sistema que quer que eu melhore, começa a ficar cada vez mais reativo, mais agressivo. Existem células apresentadoras de antígeno. São os complexos, tá? Então, eles tiram partes dos problemas e vão lá para o linfócito T, para a célula T. Olha só, olha a foto dele. Memoriza. E quem são que fazem isso, né? As células geralmente são os macrófagos, as células dendríticas e os linfócitos B. Então, eles pegam um complexo, uma parte do problema, do vírus, do fungo, da bactéria ou do alimento e apresentam para essa célula T. Essa célula T, gente, ela é muito agressiva. Primeira coisa que ela vai fazer é produzir o TH1. O TH1, o que ele faz, né? Ele produz interleucina 2 e ele produz o interferon gama, que a gente chama. Mas isso cuida da imunidade, gente. Isso não é mal. Isso é para exterminar o problema. Só que todo dia eu chego com um pedacinho, com uma foto 3x4 do problema. E todo dia esse TH1 está trabalhando dentro da célula, ele é citotóxico. Nós, quando continuamos com o problema e não resolvemos, tiramos mais um pedacinho e vamos apresentar para a célula T, TH2, que é essa daí já é do sangue. E que vai produzir tudo aquilo que vocês já ouviram falar, interleucina 4, interleucina 10, interleucina 6, e vai produzir IgE. Então, olha só, IgE para tudo quanto é lado. É um processo alérgico muito forte, porque a gente simplesmente não parou de comer alimentos que naquele momento estão nos fazendo mal. Ou até paramos. Até que vocês param. E um belo dia, sem vocês terem feito absolutamente nada para resolver o problema, vocês fazem um teste, dizem para vocês que vocês não têm IgE específico, você parou de comer,
Claro, eu não vou produzir anticorpo se você não está comendo mais o corpo. E aí vocês fazem um teste qualquer, não trataram em nada e voltam a comer aquele alimento. 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, não importa. Vai de novo entrar no mesmo processo, porque contato é diferente de consumo. Então você começa no contato, ai, não sou mais alérgica. Tchum. Aí já vai sendo produzida, os basófilos, o TH1, o TH2, tudo. E aí vai crescendo. Aí começa uma coceirinha que coça a garganta. E a gente vai sempre num processo de lentidão, mas resolvemos. Nossa, eu não sou mais alérgico, mas a gente está comendo um alimento que a gente não fez nada para tratar a alergia. Até um belo dia, que é TH1, né? TH2 estão servindo para nada, aí vai vir aquela imunidade, a TH17, aquela imunidade que vai falar assim, eu vou matar tudo, eu vou destruir isso aqui, eu sou o cara, porque vocês não resolvem nada, vocês não estão prestando para nada TH1, TH2, eu resolvo, e aí começam as doenças autoimunes, porque essas células T produzindo interleucina 17 são os maiores causadores de esclerose múltipla, de tiroidite de Hashimoto, de todas as doenças graves, porque é um ataque muito grande ao tecido, quando poderia o outro grupo estar resolvendo, que o outro grupo não resolveu. Então, para a gente parar por aqui, porque eu sei que eu falei muitos nomes difíceis. Deixa eu fazer uma pergunta. Vai ficar gravado, né? Depois o Não, pessoal vê de novo. Depois o pessoal volta. Antes de você chegar lá no final, né, que você já chegou lá nas doenças autoimunes, vamos explorar um pouquinho mais o que acontece ao longo desse tempo. Então, você falou um pouquinho, o pigarro, né? Algumas pessoas coçam muito, né? O ouvido, tem aquela coceira que não para. O que mais que tem de sinal, de sintoma, especificamente das intolerâncias, da sensibilidade, que sejam até extraintestinais, né? Que a gente sabe que no intestino é fácil, quando você deu uma diarreia, né? Mas os extraintestinais, o que as pessoas podem ficar atentas para saber, e aí sim começar a pensar, será que eu estou comendo muito de algum alimento todo dia? Né? Então, o que você fala desses sintomas? Então, eu comecei no mais difícil para a gente ir entendendo que quando a gente vai lá no macro, a gente agora vai esmiuçando. Então, vamos lá. Esses sintomas da alergia mesmo, aquela alergia é inchaço, vermelhidão, coceira, pode fechar, pode ter um edema de glote. Nós podemos ter urticárias, dermatites, psoríase. Isso tudo está nesse quadro. Quando nós estamos intolerante, o que é uma intolerância? Ela geralmente é local, tá? Então, a intolerância é um processo digestivo metabólico, aonde eu não tolero mais aquele tanto de carboidrato que eu não paro de comer. Porque a intolerância é enzimática. É a falta de uma enzima para um disacarídeo que eu esteja consumindo, que eu não tenho mais enzima do tanto que eu já comi. Então, vamos dar o exemplo clássico da lactose. A lactose é uma junção de glicose com galactose. São 2 monossacarídeos, estão juntos. Que para entrar para o intestino, eles precisam ser separados, quebrados, soltos. Esses monossacarídeos. Não entra 2, só entra 1 por 1, uma bolinha por bolinha. A lactase corta, né? A lactose quebra, separa os monossacarídeos e finalmente vai entrar essa energia, né? Esse açúcar, essa glicose para dentro do sangue. Mas eu não tenho lactase. E se eu não tenho lactase, o que vai acontecer? Essa lactose não foi separada, vai descer para o meu intestino grosso, não entrou, não vai ficar parada. Quando ela descer para o meu intestino grosso, ela vai fermentar. Nesse processo de fermentação, claro que a gente está de acidificação, eu começo com gases, eu posso ter uma barriga inchada, né? Primeira coisa, que aquela barriga distende, que a gente não aguenta aquele barrigão. E aí começa um processo das próprias bactérias
no local e eu vou nesse processo de fermentação produzindo substâncias. Quais são substâncias ácidas? Hidrogênio, gás carbônico, nitrogênio, ácido acético, ácido lático. Isso vai acidificando a minha região. E claro que vai proliferando, gerando proliferação de bactérias patogênicas. Essa acidificação, eu tenho uma mucosa no intestino. Eu tenho nesse intestino microvilosidades. Imagine esse negócio, essa bagunça. E essas microvilosidades vão queimando, né? Esses ácidos vão queimando a mucosa, furando a mucosa, gerando uma erosão na mucosa, porque isso é um processo inflamatório. Aumenta o estresse oxidativo. O que o corpo faz para nos ajudar? Aumenta a permeabilidade, o espaço entre os enterócitos, entre as partes juntas, e vai vir água do sangue. Eu aumento a reabsorção de água a nível intestinal, e a água lava e eu tenho uma bela de uma diarreia. Só que isso, um dia, 2 dias, 1 ano, 1 mês, isso é o tempo todo, porque eu não posso comer, e aí eu continuo comendo. Nesse momento que eu vou comendo... Boa tarde, caímos, mas eu vou adicionar de novo a Gabriela e a Larissa. Voltou, Larissa? Oi, vamos ver se a Gabriela... Oi. Caiu, mas esperando já a Gabriela estamos de volta. voltar. Vamos. Pena que eu não sei se vai dar para ficar gravado o início, né? Mas acontece, né? Voltamos. Deu, caiu mesmo. Voltamos. Mas foi. Tá bom? Tá funcionando? Tá direitinho? Tá. Voltamos com agora tudo, foi. Volta. Foi. O pessoal tá entrando de novo. Aí eu queria aproveitar que a Gabriela parou um pouco para respirar, porque senão ela para. E já perguntar assim, você colocou desde o início, né, que a intolerância ou a alergia, ela pode acontecer em algum alimento que a gente nunca teve e de repente passou a ter. Né? Então, eu escuto muitas pessoas falando isso. Mas eu nunca tive, de repente comi e aí aconteceu. Quais são as situações, as características que podem levar uma pessoa a desenvolver uma intolerância ou uma alergia, né, tardia, assim, né? Tardia, eu digo mais tarde na vida, que não é uma coisa que desde criança, porque a maioria acha que a alergia é isso. Desde criança eu tenho alergia a camarão, mas não necessariamente acontece dessa forma. Existem fatores que podem levar a pessoa a desenvolver essas alergias e intolerâncias? Sim, Ale. Como é que eu posso desenvolver uma alergia? Eu não tinha nada e comecei com um problema de tireoide. Infelizmente, tive que tomar um remédio para a minha tireoide. Todo remédio é uma toxina. Tem que tomar, tem que tomar. Mas é uma toxina. Então, isso é uma substância causadora de disbiose. Disbiose nada mais é que mais bactéria do mal do que bactéria do bem. Então, isso faz parte ali da minha microbiota. Eu como todos os dias alimentos que eu vejo que depois da refeição me dá coceira na garganta. Só isso. Mais nada. E depois passa. Por exemplo, eu vou mostrar meu marido. Meu marido, quando come coisas erradas, ele fica com pigarro logo após a refeição. Então, essas situações acontecem o tempo todo com a gente. O tempo todo a gente passa por situações comendo qualquer coisa e vendo que o nosso organismo não está tendo um bom processo digestivo. Depois eu fico com muitos gases, depois eu tenho diarreia, mas eu não tenho nada, eu não tenho nenhuma coceira na pele. Gabi, Não, só para chamar a atenção que às vezes as pessoas têm uma dor de cabeça, né? E acham que é normal, né? Eu comi e tive aquela dorzinha de cabeça, mas não, tudo bem, toma um remedinho, né? Então, assim, acho legal você pontuar os sintomas, porque muitas vezes as pessoas, como é que eu vou dizer, banalizam, né? Elas não valorizam aquele sintoma relacionado à alimentação. Principalmente. Ou às vezes só associa quando é uma questão digestiva, né?
Exatamente isso que eu ia pontuar. E só vai realmente considerar quando impossibilita ela de fazer alguma coisa. É uma diarreia, é uma coisa que é forte, né? Mas se for um sintomazinho, às vezes a pessoa, né, deixa Exatamente isso, passar. Larissa, porque muitas vezes a gente come um alimento e não se sente bem com ele. Ou às vezes a gente nem está comendo o alimento, o problema não é na alimentação, mas todo dia eu tenho uma dor de cabeça. Todo dia eu arroto, todo dia eu tenho gases. E isso mostra, obviamente, que tem alguma coisa errada acontecendo no sistema digestivo. E geralmente, para que tudo isso aconteça, é porque nós temos um grupo dentro do nosso organismo vivendo em sinergia. E vamos falar o bem contra o mal. A bactéria do bem contra a bactéria do mal. Se a bactéria do bem está em maior número, ela consegue impedir que a bactéria do mal secrete substâncias neurotóxicas. Ela consegue impedir que a bactéria do mal, estou falando dela em maior quantidade, né? Que ela consegue impedir que os fungos, que adoram fermentar açúcar e proteína, se multipliquem. Então, ela consegue, a bactéria do bem defende o epitélio. A bactéria do bem produz, ajuda na produção do muco, ela ajuda no fechamento do intestino para que nada transloque. E ela ajuda com que a nossa imunidade mais exacerbada, mais reativa, não seja ativada. Então, esse grupo é muito importante, só que esse grupo vive de vitamina O. E onde eu tenho vitamina O? Em todas as frutas, em todos os legumes, em todas as verduras, em todos arroz e feijão, que o brasileiro parou de comer. E aonde eu tenho a vitamina H, que vai alimentar as bactérias do mal e os fungos? No ovo, que o povo não para de comer, porque não é problema comer ovo, mas o povo não para. Está comendo no café da manhã e está jantando o ovo. Gente, ovo tem espécie. A questão que você está, a E a questão que você tá puxando é a frequência exatamente. exagerada, né? Realmente. Às vezes as pessoas levam de lanche 2, 3 ovos, já comeu ovo de manhã, é fácil É preparar o ovo à exatamente isso, noite, tudo é né? frequência. Então, eu tenho hidrogênio no ovo, eu tenho hidrogênio no peixe, e as pessoas trocaram, porque é colocado para a gente desde pequenininho que peixe é um bom alimento, que peixe é um alimento saudável, mas ele está saindo das nossas águas. As nossas águas não estão tão saudáveis assim. O peixe está com muito contaminantes, o peixe está com muito metal pesado. O esgoto, a gente nem tem tratamento, a gente mal tem um saneamento básico. A gente achar que esse peixinho que vem dessa água, ele está extremamente saudável, não está. Ele tem muito hidrogênio. A carne tem, o frango tem. E se você entrar no Instagram, ou no TikTok, ou em qualquer coisa da sua vida, todas as receitas saudáveis que levam legumes são feitas à base de queijo. Se não botar queijo, ninguém come legume. É o que? É não sei o que. Olha essa salada de abobrinha com creme de leite. Olha essa cenourinha com mussarela. Olha não sei o que com... Então, o queijo tem hidrogênio. Então, a carne tem hidrogênio. O pão tem hidrogênio. O bolo tem hidrogênio. Ah, meu brownie orgânico tem hidrogênio. Tudo que for processado é rico em hidrogênio. Tudo que for vivo, tudo que vier de uma árvore é rico em oxigênio. Qual é a conduta? Eu me coloco nessa, que todos nós, chegando perto de feriado, qual é a conduta que nós mais utilizamos no nosso dia a dia? Não é no café da manhã, eu não estou falando de uma refeição, eu estou falando da hora que eu acordo até a hora de dormir. Então, a pessoa está tomando um copo de café com um adoçante que é acidificante e 2 ovos. Jesus está olhando com pena da gente, falando, eu vou embora. Não vai dar certo para nenhum de nós esse processo. Eu ponho cafeína com adoçante, jogo enxofre com nitrogênio. Eu nem sei o que será de nós. A gente vai viver muito. Isso está gerando um processo inflamatório de manhã, no meu acordar, no meu despertar. Isso vai mexer no meu sistema imunológico, no meu sistema de mucosa. Isso vai gerar um processo de acidificação que vai contribuir para que eu desenvolva uma alergia tardia ou uma sensibilidade, que a gente vai falar depois sobre isso. Então, são escolhas. Aí no almoço, eu ponho uma colherzinha de arroz rasa, porque arroz é planta, mas é rasa. Não, feijão eu não como. Aí eu ponho proteína animal e eu ponho umas saladinhas, um alface que tomou susto. Que poucos elementos
nutritivos tem no alface. Então, eu fico empobrecida caloricamente de uma alimentação, porque eu preciso atingir um VET calórico. Não só é um VET de proteínas, de carboidratos, mas também calorias necessárias para a minha existência, para o meu funcionamento. E aí, como eu não estou atingindo as calorias, eu vou desviando nutrientes da rota, por exemplo, as proteínas. O que eu mais pego hoje no meu consultório são pacientes que comem proteína, exageram comendo proteína, com proteína total de 6,4, 6,5, com a formação da massa muscular muito baixa, e comem ovo, e comem queijo, não conseguem a proteína. Isso, Não estão aproveitando, isso né, aí não está essa proteína. conseguindo desmembrá-la para poder construir. A gente constrói a proteína. Primeiro eu quebro com um sistema digestivo competente. Depois o aminoácido entra. E lá dentro do meu organismo eu começo a agrupá-lo para formar meus hormônios. Não tem hormônio? É a proteína. Mas não é a que você comeu, é a que você construiu. Neurotransmissor é proteína. Então, é um processo lento, é uma inflamação crônica de baixo grau, que vai estar persistente, porque ela persiste, que a gente não presta atenção e que a gente segue uma conduta porque fulano fez, porque Beltrano fez e porque eu tô ótimo, porque minha barriga está negativa. Mas eu não fiz um exame laboratorial e eu tô vendo que não tá tão bom assim. Eu tô vendo que não tá tão legal, que eu tô comendo isso, mas eu sinto dor de cabeça, eu sinto gases. Então é um processo que vai nos levando a tudo isso. Ô, Gabi, então a pessoa, por exemplo, tem esses sintomas, tem essas queixas, sinais, etc. E aí, o que você falaria para investigar isso? Então, seria o exame de sangue, ou seria um teste cutâneo, ou o IgG para alimentos de sangue? O que você... Qual é a sua visão em relação a como investigar isso? Ou já exclui, Então, enfim. eu sempre gosto de explicar, né, o mecanismo, apesar de, às vezes, não ser tão interessante bioquímico, porque aí a gente consegue pesquisar e de uma forma mais certeira e não fica tirando para tudo quanto é lado. Se nós estamos com problemas digestivos, tá? Uma hora constipado, outra hora com diarreia, dispepsia, boca amarga, flatulência, arroto. Isso é mais um processo digestivo. Isso parece ser mais uma intolerância, né? A carboidrato. Pode ser lactose, sacarose, maltose. É mais o açúcar que fermenta. Não, Gabi, eu já tenho um pouco de dor de cabeça. Eu já tenho, às vezes, uma coceira na garganta. Né? Não tenho nada assim, não incho, não fico vermelha, mas eu tenho uns sintomas que não estão muito no meu aparelho digestivo. Então, isso pode caracterizar uma sensibilidade alimentar, que pelo consenso de alergia, né? Esse consenso da Sociedade Brasileira de Alergia, ela não vê sensibilidade alimentar como um problema alérgico, mas a sensibilidade alimentar, ela envolve o IgG. E aí, por que ela envolve o IgG? Porque a gente vai comendo muito de um alimento, falei de proteína, e vamos falar agora do trigo, tá? Que é o alimento que a gente come muito. Hoje nem tanto, porque o povo já está tirando o trigo da vida. Mas, geralmente, a gente come muito trigo, porque está em tudo. Tudo tem trigo. Então, o trigo é uma proteína, né? A gliadina, a glutenina. Então, houve um processo de modificação muito grande nesse trigo. O trigo, há anos atrás, tinha mais ou menos 12 aminoácidos. 9. Então, quando eu falo aminoácidos, são aminas, né? Todas essas proteínas é um colar de pérola, é um conjunto. Chegava a 16. Claro que ele precisava germinar e atender o mundo, não atender o Brasil. E muitas modificações nessa planta foram trabalhadas para que ela germinasse, para que ela tivesse essa planta mais rápido na mão do consumidor. E aí eles multiplicaram e hoje nós temos trigos, cadeias de trigo com 36 aminas. A proteína animal tem 24, tá? O feijão tem 9.
Só para vocês entenderem. Então, é muito mais fácil eu digerir 9 bolinhas do que 24. Agora, imagina 36. Muitos no Brasil estão com 72 bolinhas. Imagina 72 bolinhas que precisam ser quebradas, digeridas, né? Que precisam de um bom estômago, porque é no estômago que eu solto a proteína, que eu desnaturo. Então, eu preciso de um bom intestino, porque é no intestino, lá no duodeno, que eu vou liberar as proteases para digerir esse tanto de proteína, 72 bolinhas. Claro que eu vou conseguir fazer isso. Essas bolinhas vão caminhando pelo meu intestino. Obviamente que partes desse trigo não tem como. Bom, toda hora eu abro meu intestino para entrar água, para me dar uma diarreia, porque eu não estou tolerando nada. Toda hora uma bactéria consegue chegar lá no meu epitélio e arrancar um pedaço do epitélio. Então, nessas translocações, grupos destas bolinhas vão entrando para a corrente sanguínea. Corpo estranho tem que ser retirado com um anticorpo. Então, se eu tenho um corpo esquisito no meu sangue, eu preciso exterminá-lo. Então, nesse momento, a gente vai chamar os linfócitos. Só que os linfócitos vão sofrer uma diferenciação, vão se transformar em plasmócitos e vão secretar IgG. IgG vai fazer o quê? Vai lá para o sangue e vai grudar nessa bolinha, vai neutralizá-la e vai ficar assim, ó ela aqui, gente. Ó ela aqui. Ô família, o sistema imunológico está aqui, ó. Vem cá e mata. IgG é muito importante para identificar problema no nosso corpo e sinalizar. Ela não mata nada, esse anticorpo não mata nada. Ele gruda no corpo e pede o sistema imunológico nosso que tem que ir lá combater. O problema é que todo dia, IgG vai. Então, se eu for fazer um exame, eu sempre vou pedir num exame de sangue, eu não vou ficar fazendo prick teste. Por quê? Eu não sou contra. Mas se você está comendo um negócio e o negócio tá entrando para o sangue, você vai dar alergia, porque você tem um corpo estranho no teu sangue. Você vai fazer um IgE específico para aquele alimento, ou um IgG daquele, vai dar. Mas não quer dizer que você é sensível, quer dizer que talvez você esteja comendo muito e tenha permeabilidade intestinal, que aquilo está furando e você fica desesperada. A mãe entra em desespero porque vê IgE para tudo, sabe? Isso vai fazer IgE total, e aí a gente já sabe que foi o que eu falei: leite, queijo, ovo, peixe, vai cruzar, não tem jeito, aí tira tudo, né? Acima de 220 pontos, ou eu sou chata, que eu acho que tudo tem que ser abaixo de 100, mas tá bom, dentro, né, no exame laboratorial fala acima de 220 pontos IgE e o IgG, né, que o IgG total, parada, a gente ir para o específico. Primeiro vai ver o total, gente. Então, o IgG total, gente, que deveria estar hoje, eu peguei uma hoje vegetariana que tinha 800 de IgG. Eu fiquei tão emocionada, eu falei, gente, eu não vejo isso há anos. Eu acho lindo. E maravilhoso. Só vegetariano mesmo, né? Mas vegetariano de verdade, não pode ser Não, carne era lindo. Eu falei, vegetariana. gente, que IgG lindo. E não sei o que, eu fiquei tão feliz com o IgG dela. Mas o IgG que eu pego acima de 1.150 pontos é um IgG muito atuante, tem problema, tá, gente? Quer dizer que é só o trigo, não, eu tô só contando a história do trigo. Mas eu pego 1.359, 2.400. Aí quando eu pego 2.400, eu falo, minha filha, você é alérgica mesmo, você não chega perto. Eu quero fazer teste, para com esse negócio de fazer teste. Não vai comer. E acabou, porque aí eu já vou com tudo e a pessoa conta a história com o trigo, o amor querido. Então, assim, eu acho que a gente pode fazer um exame hemograma, né? Que é prático, que é mais assertivo. Ah, não, o número não deu tão específico. Aí sim, você pode fazer o específico. Ah, o número está dentro da normalidade, ele não teve alteração e tudo. Aí sim, quer fazer prick teste, quer fazer teste alérgico, quer fazer de soprar para ver se tem hidrogênio. Aí você pode procurar, tem milhares de testes para ver problema. Mas eu acho que se a gente está tendo problema, a gente tem que entender. Se é local, pode ser uma intolerância. Se já tem a dor de cabeça, pode ser uma sensibilidade. Se tem inchaço, coceira, fechamento de glote, vermelhidão, é IgE, é alergia mesmo, né? Imediata. E você acha que, assim, não sendo exatamente a alergia, porque a alergia a gente realmente tem que excluir, né?
Mas sendo a sensibilidade, a intolerância, se a pessoa não quiser fazer o teste, não quiser fazer nenhum tipo de exame. Aqui falaram também da biorressonância, né? Nos comentários também falaram da biorressonância. Mas, enfim, você acha que uma orientação poderia ser pensar naquele alimento que você come todo dia ou frequentemente e fazer uma retirada por um período de tempo? Que tempo que seria esse? Larissa, eu sempre acho que retirar é o primeiro passo. E é claro que é um alimento que está todo dia no diário alimentar. E a gente começar a anotar, eu falo para as pessoas, pega um caderninho, a gente tem tanto caderno que ganha na vida, agenda, pega um caderninho de uma semana. Anota tudo que você comeu. No final do dia, tente se lembrar do que você teve. Se você teve dor de cabeça, se você teve diarreia, se você teve gases, anota. Anota. Você vai gastar 5 minutos do seu dia. Isso na segunda-feira. Na terça, o que você comeu, você anota. Na quarta, o que você comeu, você anota. No final, quando chegar domingo, nesses 7 dias, você vai ver quais são os sintomas predominantes e qual é o alimento que está aparecendo mais ali, que você não abriu mão. Experimenta. Na semana seguinte, riscar aquele alimento da sua vida. Tira. Você não vai morrer, não. Mas eu sempre acho, melhorei. Aí você continua, faz de novo seu diáriozinho. Pô, não tive nada, não tive nada. Interessante, circula. Vamos tratar. O que esse alimento pode gerar? Então, eu sempre acho que a porta, né, a da resposta ao antígeno é o intestino. A porta de resposta ao antígeno é o intestino sempre. E se não houver um tratamento nesse intestino, como que a gente vai poder ficar melhor? Como que nós vamos poder vencer a nós mesmos? Então, é a hora de começar a tratar. Não sabe fazer o tratamento sozinho? Aqui nós vamos falar sobre isso. Mas procura um profissional que possa te ajudar. E você já vai ter certeza de que aquele é o caminho certo e você não vai ficar tirando para tudo quanto é lado. Então, existe tratamento de intestino, tem várias coisas que a gente pode fazer que traz muita qualidade de vida e nos desensibiliza. Então, eu acho que seria agora o que eu iria te perguntar mesmo, porque tratamento com intestino, às vezes as pessoas acham assim, mas eu estou tomando probiótico, né? Mas não é só isso, vai muito além, né? Então, eu queria que você falasse o que você preza como um tratamento interessante para o intestino, para fazer essa limpeza, essa desintoxicação, tratar essa desbiose. Então, eu vou contar só uma coisinha para vocês. Quando a gente começa a ter muitas reações, muitas respostas imunológicas, a gente começa a tomar um negocinho aqui, outro ali. O corticoide, tá? E tem muito, infelizmente, as pessoas precisam, crianças alérgicas tomam muito corticoide. O corticoide, a primeira coisa que ele faz é gerar uma alergia na gente. Bloqueia a nossa produção de IgG. A nossa produção de IgG cai completamente. E o IgG, ele é Lembra que eu falei que ele neutraliza, ele chega, ele cola no problema, ele mostra, ó, o problema aqui? E se eu não tiver IgG, o meu sistema não vai ter um comandante. Então, se entrar um Clostridium e eu não tiver o IgG, o Clostridium vai crescer. Então, alimentos processados com muito hidrogênio, por exemplo, vou pegar o pé do ovo. Então, se eu como muito ovo, ele tem muito hidrogênio, ele tem muito enxofre, então ele vai criar um ambiente ácido para o crescimento do Clostridium. E eu não tenho o IgG para mostrar que o Clostridium existe. O Clostridium vai crescer e dominar aquela microbiota. Então, o gás metano, o LPS, toxinas produzidas pelo Clostridium, putrescina, cadaverina, que são neurotóxicas. Fezes com fedor, porque são muito fermentativas essas substâncias. Um segundo ponto é um belo dia, tendo esse processo, tomei corticoide, não tenho a produção de IgG, e uma mãe com maior boa vontade, com maior amor, vai dar um probiótico para essa criança. Um acidófilo. Não tem IgG. Se não tenho IgG, eu não tenho quem diz, olha, ele é do bem, isso é bactéria do bem. Isso é uma bactéria boa, vai ajudar no sistema. Ataca. O sistema começa a atacar o acidófilo. Nunca mais esse acidófilo será bem-vindo, porque agora o sistema descompensado, doido, esquizofrênico, sem comandante, memorizou que os acidófilos são bons. E essa criança vai fazer uma barriga, um estufamento de barriga, e ela vai
ter eructação e ela vai ter dor de cabeça, porque o acidófilo mais mal vai fazer para essa criança do que bem. Então, o probiótico é a última opção. Ele jamais será a primeira num processo de confusão no nosso organismo, num processo onde eu acho que eu tenho intolerância, alergia ou sensibilidade. Não usem probiótico agora. Não é o caminho, tá? Então, aproveitando o momento, quanto tempo o corticoide pode impactar nessa questão? Pouco tempo, jamais, gente. A gente tem uma tolerância. Então, tudo no nosso corpo, a gente pode tomar antibiótico, a gente pode tomar corticoide, que isso não vai fazer um problema. O problema é tomar antibiótico agora, mês que vem toma outro. Aí vai. Toma corticoide agora. Toma de novo. Toma de novo. Não é porque tomou uma dose por ano. Não, acabou. O corpo já esqueceu. Mas até no momento que está tomando, tipo, eu estou tomando por 7 dias. Aí mesmo, não põe probiótico nesses 7 dias. Mas são pessoas que usam muito, tá? Não que usam uma vez. Na verdade, existem crianças, e eu coloco até a minha, que cronicamente tem crises. Então, ela acaba usando o corticoide muitas vezes. Né? Então, você nunca tem a brecha de entrar com o corticoide, com o probiótico. E a verdade é que ela faz esses processos porque tem alguma coisa, né, por trás disso que tem um fundo alérgico. Não é isso? Tem. Exatamente. Só que a gente nunca vai achar que a bronquite tem a ver com uma intolerância ou uma alergia alimentar. Sim. Aí, o que não pode é esperar 12 anos, que nem a Cláudia colocou aqui. Você conseguir fazer essa investigação, tem alguma coisa errada, né? Que não é só respiratório, tá afetando o respiratório, mas tem um fundo alérgico, não é isso? Um fundo alérgico ou intolerância ou sensibilidade. Tem que detectar qual é esse alimento, né? Remover para poder intervalar mais essas crises. Ou não ter mais. É exatamente isso, Ale. Porque todo processo inflamatório, de estresse oxidativo, quais são, como que o corpo vai criar uma resposta a esse processo, né? De citocina. A primeira coisa que a mucosa vai fazer é produzir muco. O muco defende a mucosa. E esse catarro que cola o patógeno também cai das criptas. E dentro da visão da MTC, da medicina tradicional chinesa, nenhum órgão anda sozinho. Os órgãos andam aos pares. Então, qualquer problema no intestino grosso vai reverberar no pulmão. E claro que tem uma trindade: intestino, pulmão e pele. A gente fecha para tentar jogar essa sujeira na pele. E a dermatite, a psoríase, com certeza, pulmão, intestino e pele para a gente olhar. Sabe, as toxinas. Temos a tríade aqui. Exato. E aí, essas toxinas do intestino, porque o sistema GAUT, que é o sistema das mucosas associado ao tecido linfóide, é um sistema de defesa, de tolerância, aonde eu tenho naquele sistema ali produzindo IgA, que é um anticorpo da mucosa, defendendo para tolerar mais aqueles fandangos da vida, aquelas porcarias que a gente come. A gente vai secretar as beta-defensinas, que são peptídeos antimicrobianos, que vão matar os micróbios, e a gente vai secretar muco. Então, esse sistema acionado, ele está conectado ao pulmão. Então, vai aparecer o problema do intestino, vai aparecer no pulmão. E aí, a gente sempre vai tratar ácaro, poeira, não dizendo que não, mas a gente sempre vai achar que é um problema respiratório, que pode ser local, ou pode ser sistêmico, pode ser atópico, ou pode ser o sistema todo. Então, isso é normal, porque o intestino grosso reverbera no pulmão. O intestino delgado alto do umbigo reverbera no coração. Então, quando a gente tem gases, parece que a gente está infartando. Mas e quando a gente tem ansiedade, é porque o nosso intestino está todo escangalhado e a gente está passando para o coração toxinas. E aí, se tratar o intestino, às vezes, se você fizer uma chantala no intestino, passar uma lavanda francesa, você melhora na mesma hora a palpitação. Então, a gente entender isso tudo, a gente vai entender que a gente tem que olhar sempre para os alimentos e para aqueles alimentos que estão muito presentes no diário alimentar. Sempre são proteínas na alergia, na intolerância são carboidratos, tá? Se tem sensibilidade, se tem alergia, a gente vai olhar as proteínas. As clássicas, a gente sempre vai botar a do leite, né? As proteínas do leite em primeiro lugar. Em segundo lugar, a do ovo
esbarrando na do peixe. E as oleaginosas, porque elas fazem, porque tem muita arginina e os fungos são oportunistas que vão crescendo, então faz esse emaranhado total. Claro que tem a soja, o milho, mas é porque já está com muita alergia, aí já está cruzando tudo, aí já não foi tratado, aí você começa, todas as proteínas viram um problema, né? A soja é transgênica, o milho é transgênico, e aí é muito mais pela transgenicidade do que em si as proteínas. A aveia, aí começa tudo. Aí, tá. E aí a gente tirou o alimento. Não vai dar o tirou. cara. Não vai dar o probiótico de forma alguma. Temos que entender que o nosso problema começa no intestino. Então, a gente precisa melhorar o ambiente daquele intestino para melhorar a absorção, para que o alimento fique menos tempo parado, para que a imunidade, usar alimentos antibióticos, anti-inflamatórios, antioxidantes, para eu evitar a minha imunidade, que joga citocina. Então, o primeiro alimento que eu amo é o gengibre. É ótimo para gases, é anti-inflamatório, é a raiz do gengibre, que às vezes a gente tem uma criança em casa, própolis para o intestino é vida, tá? Então, o própolis verde, o marrom, não é que ele é ruim, ele é um própolis excelente, só que ele está mais oxidado, o verde está mais vivo, então é mais forte. Então, o própolis verde, o própolis marrom, a gente 10 gotinhas para uma criança grande, numa colherzinha com mel, porque o mel é um prebiótico. Você não está mandando comer mel o dia inteiro, você está usando ele como um prebiótico. Você vai colocar gengibre, você vai colocar própolis, às vezes você pode dar 3 vezes ao dia essa colherzinha de mel, como se fosse um antibiótico natural. O levedo de cerveja, todo mundo sabe que é muito bom, que é rico no complexo B, e tem pozinho para a gente adicionar na comida, no feijão, no bolinho, no suco. E tem até um saborzinho parecido com queijo, né? Eu amo levedo de cerveja. Minhas cachorras amam. E eu compro em cápsula, porque elas gostam do crack. Então, todo mundo quer fazer o crack. As cachorras querem comer o levedo de cerveja. Então, assim, existem várias coisas. Ô, Gabi, falar, o gengibre você acha melhor, então, dessa forma, ele in natura ou fazer o chá, a decocção do gengibre também seria uma boa? Ou ele in natura, tem gente que não gosta porque é muito forte, porque não se sente bem, faz no chá. É a pessoa que escolhe. Eu, para criança que está vomitando, eu falo, pega a colher de mel agora, rala gengibre e dá. A mãe liga, falou, parou de vomitar. Então, eu gosto dele mais forte, né, mais efetivo, mas funciona muito bem no chá. Às vezes a criança não toma um chá inteiro. E aí, quando eu ralo um pouquinho, ela come mais do que o chá, porque ela toma 2 goles e não quer mais tomar. Então, eu vou muito da quantidade para ela poder ter. Outra coisa que faz muito bem para o intestino. Gente, a gente tem que relaxar o intestino. Porque aquele intestino está tensionado, está com estresse, está com confusão. Então, o que que relaxa? Nós aprendemos todos que o magnésio relaxa. Então, você vai dar leite de magnésio? Não, não vai dar leite de magnésio. Mas o cloreto de magnésio é muito bom de ação local para o intestino. Eu faço para as minhas crianças, que eu duvido que uma criança vai tomar cloreto de magnésio, que ela acha que ela morre no dia seguinte, que o gosto é muito ruim, só a gente. Mas a gente pode fazer o cloreto de magnésio na forma de xarope. Eu faço. Aí eu ainda peço para colocar o olhinho essencial de hortelã-pimenta para ficar com gosto de hortelã. A gente faz no xarope glicosilado, glicinirado, o que vocês quiserem fazer, no mel. E vocês colocam cloreto de magnésio, dá uma dosezinha de 3 ml para a criança para gerar, porque o cloro ativa a GABA e o GABA traz analgesia. E o magnésio relaxa e tira aquela intoxicação que acaba permeando pelos tecidos pela mucosa, né, para outros tecidos. Então, acho muito legal um cloreto de magnésio, um óxido de magnésio, que é muito barato e tem ação local, a cúrcuma. Tem coisa melhor do que cúrcuma no arroz. O chá de erva doce. Nossa, faz arroz com chá de erva doce. Seus filhos vão amar. E o espinheira santa? O que você fala de Amo. As espinheira mães santa? falam para mim, Gabi, espinheira santa na terra e Deus no céu. Porque a espinheira santa, ela é moduladora de muco. O problema da espinheira santa é que ela bloqueia a produção do ácido clorídrico. É um omeprazol natural. Então, que vocês não deem próximo da comida. Já tomou café da manhã? Já melhorou? Um chazinho de espinheira santa. Quer ver uma outra coisa que ajuda muito, que meus pacientes fazem? Falam assim, Gabi, sou outra pessoa. Às vezes eles estão com processo digestivo, não tem nada.
mas está tendo tudo, assim, né? De gases, flatulência, boca amarga. Eles pegam um pedacinho de kiwi, um pedacinho de abacaxi, um pedacinho de mamão, bate, faz um purezinho e come antes do almoço. Gabi, eu sou alérgica ao abacaxi, então não faz com abacaxi. Então, assim, é Essa super misturinha. natural, super enzimática. Ou então, eles tomam um cálice de chá de alecrim bem forte. 10 minutos antes de comer. Isso melhora todo o processo digestivo, aciona a produção de ácido clorídrico para desnaturar as proteínas. E depois que eles comem, 10 minutos, 15 minutos depois, eles tomam chá de espinheira santa para bloquear o ácido clorídrico, porque já produziu muito e não quer mais que queime aquela mucosa para sair do intestino. Então, essas medidas são muito simples, são muito salutares, dão resultados muito rápidos para a gente, e a gente não precisa ficar batendo cabeça e probiótico, tem muitas outras coisas para serem feitas, né? Claro que a gente pode fazer uma tintura. Ah, eu não consigo tomar chá, Gabi. Então, vamos fazer uma tintura carminativa. Você pode colocar várias ervas carminativas dentro da tintura. A camomila tira a dor, ela tira os espasmos, as cólicas. Eu vou botar camomila, erva doce, minha paixão. Funcho. Quem toma funcho não tem ansiedade, porque o funcho trabalha em 2 locais ao mesmo tempo, porque ele cria analgesia. A gente pode colocar uma aloe vera, por que não? Então a gente pode fazer uma tintura com alecrim, com capim-limão, que traz analgesia, que é muito digestivo, a cidreira, que acalma e acaba com refluxo. Tem tanta coisa legal. Ou uma xícara de chá. Mais vezes ao dia. De manhã eu tomo esse, de tarde eu tomo esse, de noite eu tomo um chá de camomila com limão espremido para aumentar a expressão da apigenina, que é extremamente analgésica e anti-inflamatória. São coisas simples. E é esse processo que todos deveriam fazer antes de uma probiótico terapia. E outra coisa também, Gabi, que você está falando, que a gente falou muito de retirar, né, os alimentos. Mas também acho legal você falar que alimentos que a gente tem que adicionar, porque até abre um novo mundo para a pessoa, né? De outras oportunidades de alimentos, de variar mesmo, né? Pensando aí nos alimentos pré-bióticos também. Então, Larissa, olha, a gente tem tanto substituto para o trigo sarraceno, farelo de amaranto, farelo de quinoa. Gente, aí isso é caro, Gabi. Ué, gente, farelo de linhaça. Vocês já comeram farelo de linhaça? Ele é vinho. É que nem aveia em flocos, só que é mais leve ainda. A gente tem tantas opções. Araruta vai substituir a minha farinha de trigo, que fica perfeita. Eu conto isso em tudo quanto é lugar. 1 xícara de farinha de arroz para 1 xícara de aveia. Mistura, porque o arroz, ele não tem essa aeração do glúten, né? Não tem glúten. Então, ela endurece. E a aveia tem isso. Então, você juntando os dois, vira uma farinha de trigo, faz panqueca, faz bolo, faz biscoito, faz pão, faz o que você quiser. Então, é fácil. A primeira substituição é a farinha no trigo. Porque você deixa no final de semana para comer na rua. Você para com aquele consumo diário. A segunda substituição é o macarrão. Porque todo mundo está com uma pegada muito grande do macarrão. Gente, macarrão é farinha com água. Arroz é grão, é uma planta da árvore. Nunca troque arroz por macarrão. A menos que chegue sábado e você queira comer. Então, compre macarrão de arroz. É uma delícia. Às vezes tem macarrão de beterraba, tem macarrão de espinafre. Hoje tem tantas coisas legais, diferentes, sabe? Farinha integral ainda vai ser melhor do que o macarrão tradicional de farinha branca. Isso já traz... Criança gosta muito de macarrão. E a gente vai substituindo. Ou então pega a abobrinha, rala a abobrinha, passa no fatiador e faz macarrãozinho. Dá um choque térmico. Você coloca a abobrinha na água fervendo. Já deixa a água fervendo, você joga. 5 minutos você já tira, porque ela já cozinhou ali na água fervendo. Fica um pouquinho al dente. Faz o molhinho. Molho de tomate, gente. Olha coisa boa. Pega o ralador. Com o tomate no ralador. Vai ralando o tomate. Quando você ralar o tomate, vocês vão me amar. Vocês vão falar, Gabi, que negócio bom. Azeite, lá no molho, vira o molho.
Vocês vão colocar azeite, pimentinha, sal, limão pepper, o que vocês quiserem. Levedura nutricional, sabor queijo. Coloca aquilo em cima do macarrão, gente. Não precisa nem cozinhar. Coloca aquilo em cima do pãozinho, que fica delicioso. E aí você já tem muito licopeno, porque o azeite vai melhorar essa absorção. E aí a gente pode fazer esse molhinho leve, pode misturar coisas, sabe? Tipo, eu bato muitas vezes, eu pego esse molhinho e pego uma cenoura cozida, porque ela vai adocicando esse molho e junto no molho. Então, assim, substituir aquilo que é mais inflamatório, porque aquilo que é a mesma coisa, você vai comer a mesma coisa. Gabi, eu quero tirar um pouco a proteína animal, porque ela está me inflamando, eu como demais. Então, gente, a proteína de soja, tá? Então, proteína de soja de boa qualidade, orgânica, não sei o quê. Você vai pegar, deixa ela de molho na água quente, para tirar o fitato, para tirar o amargor da soja. Depois você passa ela no coador, tira aquela água, cebola, alho, azeite, o que você quiser de tempero, frita bem aquela carninha de soja, bota aquele molhinho que eu acabei de ensinar. Você vai fazer uma carne à bolonhesa, linda. Meus filhos comem lasanha, eu como a minha lasanha, é o mesmo prato. Vanuzinha santa da minha casa faz a lasanha dos meninos e faz a minha, e nós comemos igual, como ninguém percebe, e fica ótima. Eu estou feliz e eles estão felizes com a lasanha tradicional, com carne moída deles. E aí, quando eu quero, que eu acho que eles estão comendo muita carne, eu falo, pega a minha carne e mistura na deles. Aí ela põe 2 dedos de carne, põe um monte de carne só, ninguém nem sabe. Eles nem... Agora vão ver a live e vão falar, mãe, então você mentiu para mim? Agora, ó, deixa eu falar um pouquinho, que teve um comentário aqui de alguém falando que é muita informação, que é muita coisa, que é difícil de acompanhar, é complexo. Então, são muitas informações realmente, e eu acho que é importante dar o primeiro passo. Pega essa live, pega uma ou duas coisas que você consegue fazer. Depois que isso estiver em prática, você de novo fala, eu vou acrescentar mais 2. Então não adianta querer fazer tudo, porque fica difícil, mas você pega, vai de 2 em 2 dicas, a partir do momento que ela já está implementada, que você já está com aquele hábito, você adquire mais 2 e vai devagarzinho, entendeu? Não tem pressa. A gente, né, demorou um tempão para chegar até aqui, ela vai querer, de repente, mudar tudo de um dia para o outro, né? A gente está se aproximando do final, né? Assim, live sensacional, a Gabriela traz muita informação, mas uma parte que fica no começo, que talvez tenha ficado perdido, sabe se você vai conseguir acessar, eu queria saber, Gabriela, que você repetisse assim, quais os efeitos a longo prazo para alguém que sabe que tem uma intolerância e não evita o alimento, que segue comendo aquilo sem restrição. Então, se você tem uma intolerância, antes, só para terminar, pessoal, vai ficar gravado. Eu dou muitas opções, porque o pessoal fala, isso eu não gosto, então tem outra, tem outra, tem outra, tem outra. Sempre tem. Então, vamos lá. Quando a gente é intolerante a um alimento, eu não tolero aquele alimento, eu não tenho enzima para aquele alimento. Ele vai fermentar. Ele vai gerar um processo inflamatório no meu organismo, principalmente no meu intestino. Infelizmente, o estresse oxidativo, o processo inflamatório, pede com que o meu sistema imunológico reaja. Não tem jeito. O que era só um sistema enzimático, agora vai trazer um sistema imunológico. E aquela intolerância a longo prazo pode virar uma alergia, porque toda hora eu vou estar mexendo na minha mucosa, eu vou estar acabando com as minhas criptas de absorção, as minhas virosidades, eu vou estar ferindo essa mucosa que vai precisar da plaqueta aumentada, porque tem erosão agora na mucosa pelos ácidos que eu vou produzir ali. Isso vai ativar um sistema mais intenso, um sistema mais agressivo e um sistema que não é com aquela tempestade de citocinas. Claro que se eu inflamo, eu preciso desinflamar. E quem desinflama é o cortisol. Eu não tenho tantos receptores para cortisol assim. Então, quanto mais eu libero cortisol, os meus glicocorticoides, os receptores de cortisol, porque o cortisol é anti-inflamatório, eles vão se acabando. E chega uma hora que o cortisol não consegue ativar o processo anti-inflamatório. Então, eu só inflamo e não desinflamo. E se eu sou estressada, eu já tenho muito cortisol na corrente sanguínea, eu não tenho mais receptor para cortisol nenhum. E aí eu tenho mais chance de me tornar um paciente alérgico, se eu sou estressado. Se você não é, tá tudo bem, seu cortisol vai ser produzido e vai ajudar no processo anti-inflamatório. Então, a gente prestar atenção nisso.
certo. Sensacional. Obrigada, Gabi. Foi um prazer ter você aqui. Queria falar mais, queria conversar mais, queria perguntar mais. A Gabi realmente ela vai instigando a gente, né? Tô aqui com milhões de perguntas. Infelizmente, Mas tá bom. vocês Deixa duas, eu sei que vocês têm muita coisa para tricotar. É muita informação Muito. que a gente, como Nutri, vai pensando, né? E eu sei que a gente quer salvar a live para não perder, e eu sei que quando ela fica muito extensa não consegue salvar, mas, gente, tudo na vida existe, para cada ação existe uma reação. Se nós temos ações positivas, as reações serão positivas. Todo alimento salutar, todo alimento com uma boa frequência, na frequência em saúde, ele traz saúde para o organismo. Um alimento morto embota a sua percepção, embota, né, a sua intuição. Então, alimento vivo com biofótons, alimentos com energia, trazem energia vital e fazem com que a gente se cure de qualquer problema, de qualquer situação. Então, que a gente invista em alimentos saudáveis, em alimentos salutares, que vão deixar qualquer pessoa melhor. Muito bom. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada, Gabriela. Obrigada que passaram por aqui e continuaram com a gente até o final. A live vai ficar gravada, tá? Aqui e no YouTube. Aproveito para convidar vocês a conhecerem o canal no YouTube. Outras lives lá gravadas. A gente tem outras já agendadas para frente. Tem outra live lá gravada sobre autismo, com a Gabi também. Que é incrível essa live. É um show de informações. E convido vocês a estar com a gente semana que vem novamente na próxima live e sugerir assuntos. A gente chama a Gabriela de novo, né? E vamos trazer mais informação, né? Acho que o importante é a gente ter informações para a saúde de todo mundo, certo? Obrigada. Até a próxima. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada, Gabi. Até a próxima. Obrigada, beijo, de turma. coração. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau.